Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muito bom estar de volta com vocês. Mais um Abelardos Podcast, sempre com muito prazer. E hoje trazendo aqui com a gente um dos nomes mais importantes das artes plásticas da Paraíba. Muitos consideram que ele, depois de Pedro Américo, só deu o Flávio Tavares. Ele está aqui com a gente. Flávio, obrigado pela tua presença. Estamos aqui com o Bug e o João Paulo para ter o prazer de entrevistar um dos grandes nomes da pintura da Paraíba. É uma honra, né, João Paulo? Receber um dos maiores do Brasil, conhecido no planeta todo, Flávio Tavares, como artista plástico, né? Prazer mesmo, viu, Flávio? Com certeza, né? Além desse artista, desse profissional extraordinário, né? Uma figura inenarrável, né? Como diria o falecido Neno Rabelo, um grande amigo. Não, mas é porque é uma figura... Você falou uma coisa interessante, que o Flávio não é só porque ele é famoso como artista, mas é a simplicidade dele. Isso. Ele é uma figura humana que cativa por isso mesmo. Flávio, seja bem-vindo. Obrigado. A primeira entrevista, né, vamos dizer assim, que eu dou a uma genealogia Abelardos. É uma honra muito grande. Abelardo eu conheço já há 300 anos, vocês desde pequenininho, quando nasceram, né, que a gente saía da casa de vocês para ir para as Muriçoca do Miramar, ali. O esquente era ali, né? É verdade. Flávio Tavares, me diz uma coisa. Quem é o Flávio Tavares, na opinião do Flávio Tavares? Eu não consigo ter essa coisa, espelhar não, sabe? Porque se torna muito perigoso você fazer um autorretrato em termos de campo psicológico. Porque você pode mentir muito para você mesmo. Achar que é isso. Dentro de casa, dentro da escuridão da mente, dentro da claridade, você vai mudando muito, às vezes até durante um dia. É verdade. E durante a vida toda, eu às vezes fico pensando, eu não atingi a idade mental adulta mesmo, sabe? Eu não consigo me imaginar assim como, eu digo, adulto no sistema que o mundo exige que você saia, pague imposto, resolva isso, faça aquilo. Eu não sei se o trabalho enclausurado de você brincar com pincel, com lápis, fica muito lúdico para quem naturalmente viveu disso, né? É isso. Se fosse um músico, eu teria que interagir com estúdios, com um lado mais profissional. Mas a pintura, a pessoa solitária, está muito em casa, entre a cozinha e o ateliê. Eu não tenho ateliê fora. Então, o retrato meu é muito caseiro mesmo. É uma pessoa de dentro de casa. E a pandemia também deu reflexões para a gente, como a vida é breve, não é? Você tem que viver finitude, muito, né, Flávio? A finitude. né? A gente vê que a coisa... É como nós somos vulneráveis. Vulneráveis, né? Não né? temos 100% de segurança de nada. Não tem tempo de você ter uma pompa egocêntrica. Né? Você me lembrou uma música do Erasmo Carlos, que ele fala assim, que hoje ele é uma criança e não entende nada. Ele começa dizendo que a mãe dizia que ele era uma criança. Ele hoje já estava com mais de 70, ele diz, sou uma criança e não entendo nada, quando as pessoas achavam que ele já entendia muita coisa. Isso é muito bom ouvir, porque realmente tem uma frase de Picasso, atribuída a ele por um Giovanni Papini, que Picasso diz assim, passei parte da minha vida, porque o pai de Picasso era muito bom pintor e professor, ele com 6 anos tem retratos realistas da mãe dele, de tudo, que você não acredita. Eu acredito que é uma pintura. Ele é um talento, já nasceu com um talento nato. Aí ele diz, passei grande parte da minha vida aprendendo a pintar com os grandes mestres, ele copiava Velázquez, copiava isso, e a outra parte da minha vida, a outra metade, que é, vamos dizer, a parte que ele atingiu mais de 80 anos, querendo desaprender e ter a liberdade de uma criança. Aquela história, quando você vê uma criança trabalhando com traços, com liberdade, você diz, é isso que eu queria, não sabe? Essa criança. Flávio, como meu pai, vou pegar o gancho de meu pai, já é de início. Meu pai falou sobre se enxergar, né? A gente recebeu no podcast aqui ídolos como eu tenho, assim, como Mesquita no boxe, como Caio Massa na natação. Você quer não, assim, eu não sei muito, eu não sei pintar, mas o meu ídolo na pintura certamente é você, certamente. Aí todas essas pessoas que passaram aqui, eu fico, porque para mim são pontos fora da curva, como meu pai é. Eu nunca, inclusive, fiz essa pergunta para ele, não sei se eu fiz no Baú Digital, mas você se enxerga. Quer dizer, como você vê esse gigante? Porque você é um gigante, entendeu? Então você tenta
tenta não passar isso para dentro de si mesmo, assim, porque você é enorme, entendeu, Flávio? É isso que eu queria dizer. Mas aí vai da consideração dele que você tem que deixar, né? Como é que você lida com isso? Como é que você lida sendo tratado como gênio? É isso que eu queria saber. É um tratamento que envaidece, mas a consciência, com o tempo, essa genialidade, vamos dizer assim, ela cai numa real, né? Porque se você... Ariano Suassuna tem uma coisa muito boa quando ele diz assim, se você usa determinados adjetivos que fulano é um gênio, imagina se você for usar esse adjetivo para um Beethoven, você não vai encontrar na língua. Então, quando você vê assim, uma obra de Caravaggio, você baixa a crista, como diz popularmente. Tem que ter cuidado. Quando você vê assim, o Miguel Ângelo ter feito um Davi com 25 anos, 5 metros de altura, tirado de dentro de um mármore, não tem muito motivo para você se enaltecer ao ponto de uma coisa assim que você se acha assim anormal. E numa cidade como a da gente, eu tenho uma consciência planetária, uma consciência social, que uma cidade que nunca teve um museu, né? Agora que está começando, tem a parte de Abelardo da Hora, tem Campina Grande, tem museus bons, assim, a gente não tem muito uma referência, mas quando você vai ao mundo, que vê aquelas obras, eu estou na mesma ótica de ou um turista ou um aprendiz, que você fica de boca aberta. Muita gente diz, não, você pinta, você sabe. Não, você um músico diante de um Mozart, de um Eric Clapton, você não sabe como é que ele dominou a guitarra daquele jeito, né? Então, esses parâmetros... É difícil. A pessoa se autoconsiderar um gênio é difícil. Essa autocrítica, às vezes, cai. Quando você vê uma obra gigante mesmo, eu tenho consciência que eu tive a sorte de ser uma pessoa de habilidade. Vamos dizer, se eu fosse um jogador, eu teria tido ou tenho as habilidades, como esse jogador genial, o Hulk, né? O daqui da Paraíba, né? Que ele até hoje ele mantém uma disciplina, uma maestria. Então, essa ferramenta, a régua e o compasso, eu tenho. Agora, eu penso sempre que a gente vai aprender. É uma coisa sem nenhuma demagogia. É uma coisa que você nunca sabe tudo. E eu creio que é isso que nos torna grandes, né? A nossa humildade diante dos grandes, né? Porque eu creio que até os grandes outros gênios, o próprio Picasso, ele também tinha as suas referências, também tinha os seus conflitos em relação ao orgulho, em relação à vaidade. Eu creio que quanto mais você se coloca como um aprendiz, como uma criança, como você mesmo falou, eu acho que é aí que você se torna grande e os seus horizontes se ampliam cada vez mais, né? Cada vez que você se fecha na sua vaidade, eu creio que o mundo ele fica menor. Ele fica numa caixa. Muito né? bem, João Paulo, porque tem um livro Voillard, que se escreve V-O-L-L-A-R. Eu me esqueci o primeiro nome. Que ele faz, na época era um crítico francês muito bom, e ele fez umas viagens com Cézanne, com Renoir. Aí tem uma passagem do livro que eu me lembro pouco hoje, mas era Renoir no Museu do Prado, diante de Velázquez, sabe? E ele estudando como era que Velázquez tinha a palheta, os tons, né? Com 4 cores, ele tinha aquele universo. Ele dizia que diante de Velázquez ele ficava mudo. Olha, que já era Renoir com uma certa idade, né? É isso aí que você acabou de falar. É uma coisa assim, Ambroise Voillard, me lembrei do nome dele. Só para complementar, só para a gente mudar de assunto, ou pelo menos mudar de pauta, eu estava querendo saber, Flávio, se você tem algum nome específico. Eu sei que tem vários nomes do qual você admira nessa área da pintura, mas se tem algum nome assim mais forte que você poderia dizer assim, rapaz, esse cara para mim é o maior de todos, assim, na minha visão. Tem muitos, né? Mas assim, o que me influenciou muito na cor é Paul Gauguin. E também na volumetria do volume, esse volume pesado, a parte dos mexicanos, Diego Rivera. E aqui no Brasil, de Cavalcante. Então, essa trilogia ela vai se encontrar com Francisco Brenan,
no Recife, e com Gilvan Samico, que fazia xilogravura. Brenan é fantástico. Hoje eu sei que a minha receita, a minha caligrafia gráfica foi magnetizado por essas pessoas. Evidentemente, influência direta, né, que eu gosto muito de Matisse pela coisa concisa, pelo desenho simples, rápido, né? Então, a Brenan dizia, uma das últimas vezes que eu conversei com o Brenan, ele dizia: Flávio, a gente tem sempre, você fala sempre isso, a gente tem sempre as influências benéficas. Isso ninguém mais do que os músicos sabe disso, né? Você vê que quando o Chico encontrava Tom Jobim, ele ficava admiradíssimo com a musicalidade de Tom, né? E Tom Jobim, pelas entrevistas, pela genialidade de Chico em todas as áreas, poesia, música, né? Quer dizer, essa simbiose, essa coisa que vai levando... Vai enriquecendo a ambos, o né? vocabulário, né? Das Nada pessoas. se cria, né? Tudo tem inspiração. Esse daí que você citou, com certeza já teve as suas inspirações, né? É uma coisa, uma bola de neve, né? Flávio, olha, por falar em inspiração, o teu pai, ele era um médico cientista, o pai de Flávio, Arnaldo Tavares. Ele era um homem que teve uma importância muito grande aqui no século passado, quando houve uma pandemia, uma endemia. Era boba. Da boba, que matou muita gente. E ele foi para o campo, a linha de frente, como cientista, descobrindo as formas de se combater a boba. E ele teve excelentes resultados com isso. Mas o teu pai também era um artista gráfico, ele fazia uns desenhos. Eu vejo umas coisas deles em preto e branco, eu não sei se ele usava cor. Muito pouco, mas era mais mas era mais preto e branco. Então, você, desde menino, que você é pintor, ou melhor, você já nasceu artista plástico, porque você já nasceu com essa influência do teu pai, com a herança genética do teu pai também. Mas quando é que você se sentiu, decidiu ser um artista, viver da sua arte? Quando é que você entendeu que, rapaz, eu não vou fazer outra coisa e eu vou viver da minha arte, do meu trabalho? Como é que você definiu? Quando você se descobriu assim? Eu ainda não descobri, que eu tenho o maior medo de viver de arte, que é uma coisa tão inacordável. Mas, tirando as brincadeiras, mas foi da época que eu tirei um prêmio em 74, eu tinha 24 anos, no Salão de Arte Global. Aí eu comecei a me achar um profissional. Eu fazia universidade. Você já fazia universidade de outra coisa? O que você fazia? Letras, fazia de né? letras. Aí o salão me deu um prêmio, eu fui a primeira vez para a Europa. Essa história que a gente acabou de falar. Quando via ao vivo aquelas obras, assim, eu ficava... O cara ficou extasiado. Coisa é como você sair daqui para um show de Baby King, né? ou para quem gosta, Maria Callas, né? A coisa... Nessa época, eu comecei a realmente achar que a pintura daria para ter uma sobrevivência, porque nunca a arte, as artes plásticas aqui na Paraíba ou em outros lugares, ela tem uma permanência de segurança para o artista dizer eu vivo de arte, né? Porque é muito complicada a história. Eu creio. Porque às vezes tem altos e tem baixos, como todo mundo, né? Mas foi esse período. E contra meu pai, ele tinha uma habilidade fora do comum. Ainda hoje eu me lembro dele desenhando assim, ele pegava a coisa... ele era anatomista, dava aula também de medicina e tinha um conhecimento de anatomia intrínseco mesmo, né? Um músculo, tudo ele... Quando ele desenhava, ele sabia. E meu avô também era um grande aquarelista e fotógrafo. Quer dizer, a coisa vem muito... Eu uso muito músico, porque ele também era músico. Uhum. Ele tem música gravada com o Severino Araújo, que é o Nego Velho e outras coisas. Da Orquestra Tabajara. Ele tocava na Rádio Tabajara também. Eu não sabia. Dava umas canjas. Era amigo de Capiba, lá em Recife. Saía a turma toda. Ele, Noel Nútil, Salomão Kearney. Esse pessoal todo tinha uma formação plural. Então, essa inteligência de uma época, né, era Antônio Maria e Capiba, esse pessoal todo do Recife, porque eu estou falando de Recife, porque a primeira faculdade de medicina aqui, não, a primeira foi da Bahia, uma das mais importantes é a de Recife, né, aqui não tinha, ele estudava lá. Então, fez um grupo enorme em Recife de médicos. E quando ele se formou, o primeiro chefe dele, vamos dizer assim, foi Dr. Gil Moreira, que é o pai de Gilberto Gil, vinha a Paraíba, que era setorizado. Era Sul, Rio era outro ministro da Saúde, vamos dizer ministro,
E aqui era Dr. Gil. E papai e Dr. Zé Onofre andava nos jipes aí, principalmente no Brejo, foram 14 anos, não foi um dia não, né? E Dr. Gil vinha muito a fazer a fiscalização, né, para saber como é que estava essa coisa, né? Então, o pai de Gilberto Gil, ele era o quê? Ele fazia médico, o quê? Ele é médico. Depois ele foi morar em Uberaba, né? Foi quando ele faleceu lá. Entendi. Era baiano, mas médico. Então, essa parte do músico, eu vou fazer o lançamento, que foi Juca Pontes, o querido Juca Pontes, que fez o livro, são 2 volumes, no dia 24 de maio, no CRM, com o Dr. João Medeiros, Dr. Vilberto Trigueiro, né? A gente livro autobiográfico, né? Um livro escrito pelo próprio Arnaldo Tavares, que ele não teve tempo de lançar. Um livro escrito até 68, 69. Então, envolve botânica, medicina e algumas histórias dele e um compêndio de medicina, história da medicina árabe no Brasil. Influência árabe na medicina brasileira, com o prefácio de Luiz da Câmara Cascudo. Então, é um livro importante. É um fraco, viu? É um fraco de prefácio. E foi organizado pela primeira vez aqui, com a doutora Berta Kluppel, e mais tarde, agora foi concretizado com o projeto da Universidade de Pernambuco, a parte de farmácia, com o doutor Ivan Pita e Sueli Neri. Sueli faleceu, lamentavelmente, foi quem levava o projeto adiante. E também Fátima Agra, a parte de botânica. É um livro bastante espesso, um livro que é mais para essas áreas. Né? Qual é a data de lançamento desse Dia 24 de maio às 19 horas. Dr. João Medeiros. Fala, Flávio, diante de tantas exposições, eu aqui nos bastidores, rapaz, que currículo, viu, rapaz? A pessoa tem que estudar o currículo, que é extenso. Muitas exposições, né, desde muito tempo atrás. Eu vou fazer uma pergunta na outra. Qual é a sensação de terminar uma obra de arte? Extensa ou pequena, né? Ou uma encomenda de alguém, né? E logo depois disso, vamos associar essa pergunta a fazer a tua primeira exposição. Como é que é expor tua arte também? Como é que é finalizar uma arte para você? E como é expor uma arte ao público no museu, na exposição, ou aqui no Brasil ou fora do país? Eu acredito que uma exposição, ela realmente é muito importante, isso que você está perguntando, Bug. Porque uma exposição, ela parece que é um ciclo fechado. Você trabalha aquilo, tem, vamos dizer, os ensaios, né? Desde o primeiro desenho, você vai trabalhando. A exposição realmente fecha aquele ciclo, aquela temática. Todas têm um tema. Tem um tema. Sim. E tem também um certo suspense. Mas, assim, num tempo passado, que era a gente abrir os jornais, Abelardo acompanha ver a repercussão da crítica. A repercussão da crítica, para ver isso. se você se sente satisfeito também diante do público. Porque exposição é muito mudo, né? Você não tem, na hora, as pessoas olhando, você não tem como estar gostando, feedback mais real ali, né? Mas é uma experiência bastante visceral. É quando o artista sai do ateliê e encontra o público. E é muito gratificante também ver que a arte está pulsando, né? Que ela está viva, que ela sai dali, abre uma janela numa casa, que as pessoas estão vendo. Eu fico contente quando eu vejo, às vezes as fotos não tem nada a ver com pintura, eu vejo uma foto de uma família, quando eu olho lá atrás está um quadro meu, está quadro de outros artistas, eu digo, olha, nessa casa tem um quadro meu. Então, transpira uma razão da forma de arte, da pintura, está dentro daquela casa. Um propósito. Você sabe que lá em casa os meninos foram criados vendo Flávio Tavares, porque todos os meus quadros, 99% dos meus quadros que eu tenho, 90% dos que eu tenho, todos são Flávio Tavares, né? E eu queria aproveitar o gancho de Bug para te perguntar o seguinte, ele falou na questão de concluir uma pintura, como é que se... Então, eu queria que você me dissesse o seguinte, o que te dá mais prazer? Quando você começa a fazer uma obra, você começa a fazer um quadro, ou quando você termina esse quadro? E o que te tira inspiração e o que te dá inspiração? Olha, o quadro não começa, ele é uma continuidade, né? Primeiro, né? Eu acredito que o desenho já é um prazer grande. O desenho talvez seja uma coisa que ele vai sendo esboçado, né? Para você
cristalizar a ideia, as ideias, né? Muitas vezes um desenho parte para outro desenho. É isso que eu ia perguntar. Você já tem uma imagem na cabeça ou ele o vai se croquis construindo? vem de uma coisa assim, uma nebulosa, né? Ali você tem, lógico, se tiver uma temática, você sabe, por exemplo, se você vai trabalhar uma temática X, pescadores... Você sabe para onde está indo, e a outra você não sabe o que vai dar. Aí, Né? de repente, aquela obra, quando ela se concretiza, dá um prazer. Principalmente na hora dos painéis, né? Porque o painel é como... Eu até digo, como eu sou um pintor de alegorias simbólica, de profusão de muitas imagens, eu fico brincando, olha, se me chamasse para desenhar, para fazer parte de um grupo, para desenhar um desfile de uma escola de samba, eu toparia, sabe? Porque a alegoria de uma escola de samba é uma coisa fantástica. Muito inspirador. É uma explosão de cor, de vida, né? É como que você vê, um grande painel, né? É um delírio, um delírio. Eu nunca vi uma escola de samba da minha vida. Não vi, eu ia perguntar. Eu tive a oportunidade de ver agora no Rio de Janeiro. Eu tenho uma uma vontade. Duas coisas que eu acho que me transmitem muita emoção, assim, vida. Foi quando eu passei um tempo no Rio, que eu ia ao Maracanã. Eu não olhava o jogo, eu olhava a energia do estádio, sabe? Era coisa... Eu posso perguntar o time? O time? O meu era Botafogo. Eu peguei... que era Fluminense, não? Não, o meu, eu chego até perdido até falar que eu não sei mais nada do Botafogo. Era na época de Zagallo, tu imagina. Mas conclua. Então, a escola de samba é aquela energia. Então, meus quadros têm essa profusão alegórica. Né? Não todos, os outros são concisos. Mas, assim, quando eu pinto assim, a Estação Ciência, que eu conto a história imaginária, fictícia, mas também baseada na verdade, da fundação da cidade até o Varadouro, né? É um prazer enorme você estar inventando história. O painel de Flávio, dentro da Estação Ciências, ele tem quantos metros, Flávio? 9 metros por 3. Eu trabalhei na Estação Ciências durante muito tempo e então, acompanhava ali os guias aí você vai tendo ideia, vai ter a nau catarineta e tal. Aí você se envolve. E respondendo a João Paulo, e quando você termina o quadro... A Bug. Quando você termina o quadro, você fica órfão, sabe? Você diz... Eu já não dá uma nostalgia logo quando termina, né? Dá um vazio, você fica burro. Você diz, eu não tenho mais o que fazer. Porque é como que... a coisa do excesso, né? Quanto tempo foi para terminar aquela Foi uns 6 meses. 6 meses. Mas você está de manhã, tarde, de noite. É como um jogador de xadrez, você sonha com as peças, né? Com a jogada. Já acorda com um traço no olho. Aí vai apagar. Isso como jornalista, como escritor, quando eu vou fazer um texto, tem hora que eu já acordo com o texto prontinho na minha cabeça. E também, quando eu não sei como é que se faz um livro mesmo, né, um romance, deve ser uma epopeia para a cabeça. Né? Você deve não é brincadeira, não. ter uma peça organograma misterioso. Mas você faltou me responder o seguinte: o que é que tira a inspiração do Flávio? Rapaz, o dia a dia. Família. O drama de todo mundo, né? É você ter doença, essas coisas que todo mundo tem. Isso é capaz de, por exemplo, porque se você não tivesse problemas com a vida em si, com o cotidiano que todo mundo tem, né? Tem boleto para pagar? Não tem. Exatamente. Mas então, Flávio, isso tira, porque você diz, mas só não, fica à vontade. Isso que a Abelardo falou é importante, porque uma coisa é você trabalhar livremente, não é? Outra coisa, o perigo de você também não se tornar um maneirista, de trabalhar, porque deixa de ser pintura e passa a ser seu emprego. Aí tem que se produzir. Torna, né? Não, você tem que ter artifícios, não sabe? Às vezes você quer fazer uma coisa com temática muito pesada, porque a vida está lhe levando a esse sofrimento. Então também lhe inspira. Aí você diz assim, nos desenhos não, você está em casa, você guarda, está guardado nas gavetas, né? Mas aí você, quando vai pintar, tem vontade de fazer a sua Guernica, não sabe? Protestando contra as atrocidades da vida, né? Aí você freia, diz, não, eu vou passar 2 meses, quem é que vai botar a feira dentro de casa, né? Esse quadro vai ser difícil vender. Porque às vezes são quadros que uma instituição teria que comprar. Não é quadro para você estar em casa, né?
Eu tenho vários quadros pesados mesmo lá em casa, dentro de temática pesada, mas aquilo seria para um museu ou uma escola, uma coisa que fizesse parte daquela temática, a seca, isso ou aquilo, né? Temas políticos, né? Conto dentro, porque eu faço, desde o tempo do Norte, a Abelardo se lembra de charges políticas Eu também. ia falar exatamente sobre isso, porque vocês não sabem. Eu incorporei muito. Flávio, Semana com o Neno Flávio era Rabelo. chargista e Flávio era cartunista. Eu queria aproveitar esse gancho aqui. Se você tiver que concluir, conclua, que depois eu quero falar sobre isso. Eu vou deixar para você, porque o Cartoon, em 75, contra a censura da ditadura, eu fiz um álbum junto com o Marcos Tavares e Juca Pontes estava, já 2 vezes que eu falo em Juca, para reeditar esse álbum agora, que era um álbum sobre a censura, né? E Ziraldo fez, na época, o prefácio, né? do livro. Então, a pessoa teria que ter um incentivo também, né? Para... Flávio também é engraçado, que ele fazia charges muito divertidas. Quer dizer, ele fazia charges sem palavras nenhuma e você entendia, refletia ou então caía na gargalhada. Você está entendendo? E o que eu queria perguntar a você, Flávio, é o seguinte. O Maurício de Souza, que é o criador da Mônica, da Turma da Mônica, ele foi indicado para a Academia Brasileira de Letras. E eu acredito que ele vai ganhar. Eu acredito, isso é um palpite. Flávio, quando foi para a Academia de Paraibana de Letras, também houve quem dissesse que ele era artista plástico, não era escritor. Quando o Flávio fala tudo que os caras tentam escrever e não conseguem, Flávio fala sem precisar botar nenhuma letra, né? Mas ele, além de tudo, é uma pessoa, como vocês estão vendo aqui, muito informada, muito preparada. Flávio é um homem que pode estar em qualquer academia. Mas eu queria te perguntar o seguinte, dentro dessa temática e dessa discussão, como é que você vê essa questão do... Porque teve um candidato acadêmico que, na tentativa de desmerecer o Maurício de Souza, que vai concorrer à vaga dele, a vaga que o cara também pretende, que eu esqueci o nome dele agora, ele disse, mas ele é gibi não é literatura. Ele usou essa expressão. Eu queria que você dissesse o que você pensa a respeito disso. Não, o gibi, a história de quadrinho, né? E também o cartoon. Hoje, por exemplo, o Saul Steinberg, que talvez seja o maior cartunista, o maior artista gráfico, influenciou o Milor Fernandes. Ele ilustrava também os cartoons dele na revista New York. Ele tinha uma peneira Ciné na França, né? E o cartoon, ele atinge aquela história da fotografia em jornal, que uma foto às vezes vale mais do que o editorial. Então, aqui a gente tem verdadeiros expoentes, gênios da história de quadrinho. Tem Mike Deodato, tem Chico, tem... Isso. Aqui na Paraíba, muita gente boa. Tem um mundo de gente, né, que eu não quero citar os nomes, porque você vai deixando outros. Vai esquecer. Mas, assim, a história do quadrinho hoje é a linguagem moderna. Antigamente, no meu tempo, era uma linguagem que você poderia dizer de distração, né? De aprendizagem também, né? Eu aprendi muito lendo gibi, muito. A minha vida de leitura foi com o gibi da Mônica, com certeza. A Mônica fez a cabeça de muita criança, porque politicamente ela é correta. A Mônica já veio depois da gente, mas a gente que lia muito Bolinha, Luluzinha, Jetson. Fantasma, você diz. Fantasma, o herói. Eu era louco pelo Príncipe Valente. Príncipe Valente. Eu adorava o espírito que anda. Da época de Matilda, Sargento Pincel. Era o Fantasma, era muito bom. Né? Fantasma era maravilhoso. Hoje eu já não aceito mais o Fantasma, porque é um colonizador danado, andando com aquela roupa vermelha, com gurã, né? No meio do... que não é um absurdo. A turma dos Vambés era a tribo dos Vambés e dos longos. E dos longos. Eu tinha o maior medo de pigmeu por causa de Fantasma. Né? Era horrível. Mas você acha que o Maurício de Souza tem condições de chegar ao gênio? Além do traço, Maurício, Ziraldo, né? Esse pessoal. Eles poderiam estar em qualquer academia do mundo. Do mundo. Maurício fez o que você acabou de falar, gerações e gerações, né? E de forma muito educativa, porque não é só a revista Mônica, ou Cascão, Cebolinha. Maurício tem muitos livros didáticos, inclusive tem uma série de Maurício que ele visita os museus, que Mônica,
que é Museus para Criança, né? Que é altamente bacana, educativo, né? que Que bacana, ele entra, né? tem a Mona Lisa com a cara de Mônica. Maurício é gênio, é uma coisa... E quanto à academia, o Estatuto da Academia, baseado nas academias de outras partes do mundo, principalmente a francesa, é artes, literatura, artes... Academia Brasileira de Letras e Artes. E artes. Não é só de... Não, é porque a literatura, como é um campo maior das academias no mundo inteiro, né? Ela engloba realmente. Quando a gente fala academia de letra, tem razão de falar, mas é importantíssimo. Na verdade, eu ia perguntar antes, mas meu pai entrou numa conversa interessante sobre a charge, né? Até porque eu também era colunista lá da Semana, do qual você fez grandes charges lá na revista, mas eu queria saber, Flávio, qual é o teu relacionamento com a crítica? Porque assim, temos dois tipos de opinião, os críticos e o público, no geral. Um entende um pouco mais de arte, e o outro é mais pela parte da emoção, do que viu. Aí eu queria saber como é que é essa tua relação. Tu escuta mais as pessoas que entendem mais de arte, tu é uma pessoa que consegue absorver os elogios também de gente que não entende nada de arte. Como é que é essa relação tua com esse feedback desses tipos de público? Pessoas da arte, pessoas mais... Não, eu acho que não existe um público específico a minha pintura, ela é fácil de comunicação. Eu vejo lá em casa mesmo, eu moro numa região aqui que ainda tem junto de mim uma vila de pescadores. Então eu vejo sempre na minha vida a comunicação é direta, não sabe? A não ser quando um tema pede uma interpretação de símbolos mesmo, ligado a alguma história, mas a pintura mesmo, você antes de ler. Tem um livro muito bom de um argentino chamado Alberto Manguel, que é Lendo Imagens. A gente lê o mundo por imagem. Né? Você, quando diz, agora mesmo vou encontrar mamãe, você não lê a palavra, eu vou encontrar mamãe, minha mãe. Você vê Maria Lúcia, não sabe? Você vê a sua casa, você vê imagens. Então, lendo imagens é isso, você lê as imagens. E quando é uma pintura sem a imagem, também você sente a cor, você sente a forma. Então, essa interação interpretativa de um público, ela não existe praticamente, não sabe assim, no sentido para tocar o pintor. Existe uma empatia, uma coisa assim, que você sente. Agora, no caso, quando você sai da pintura, no meu caso, assim, 75, e quando eu comecei a fazer charge, que você é um pintor, a minha temática era muito ligada a uma religiosidade. Por causa das influências também da casa, religião, aquela história de você ir para a missa, tudo aquilo, né? As influências verdadeiras. Aí você entra no movimento estudantil, aí você sente vontade. Era a época do Pasquim, efervescente. Né, vários protestos, né, eram os músicos na rua, intelectuais, de Vinícius a Pixinguinha na rua, não tinha idade os movimentos. Aí você quer ter uma participação. Eu não podia, com minha pintura, ela era muito enclausurada em temas ou folclóricos, ou em temas do cotidiano, de uma feira, disso, daquilo. Eu não sabia como entrar num protesto. Já tinha conhecimento dos pintores mexicanos, dos grandes protestos de Picasso e outros, né? Da pintura mais forte, mais contundente, social. Eu fui para o caminho do humor, de fazer humor. E tive toda a liberdade no Jornal Norte com Teócrito Leal e Marconi Góes. Nunca, era época de censura, nunca houve nenhuma censura. Nunca. Eu nunca vi duas pessoas tão abertas, tão democráticas como ele. Às vezes tinha uma reclamação de fora, mas não houve nada. A sua arte já foi ameaçada, Flávio? Não. Juntamente com sua liberdade, algum general já quis impor uma vontade na época mais dura da democracia? Não. Da ditadura. Da ditadura. Eu como pintor... Eu estou dizendo dura de que não tinha democracia, né? Censura. Na época da ditadura... Da dureza da democracia. Eu fui preso. Que não existia. Né? Eu fui preso porque eu saí com 2 amigos aqui para o Tambaú e
pichando as casas, né? Ainda me lembro, né? A ditadura é uma coisa ruim, abaixo a ditadura, fora Yankees, não sei o quê. Aí eu não sabia que eu estava pintando a casa de um general aqui. Somente. Somente. Um general, né? Terminando de pichar. Aí, o muro do passar general, 30 dias ali. naquele lado, da padaria Bonfim, naquela rua do outro lado, né? Eu muito contente, né? E pichando, não existia spray, era com a lata de piche mesmo, não sabe? Pincel mesmo, no rolo, né? Eu, Marconi Melquides, Eric Rosa, e quando a gente viu, chegou a polícia. Eu fui preso de calção, um calção daqueles grandes, com a cueca saindo do calção. E de manhã cedo, eu tinha 16 para 17 anos. De manhã cedo, a gente, na posto de polícia, era ali, Tambaú, em frente ao Elite Bar, né? Que hoje é o Banco do Brasil ali, né? O mercado de artesanato. Aí era um corredor polonês para ver os comunistas saindo presos, não sabe? Aí a gente entrou na viatura. Como era de menor, a gente ficou lá na delegacia em frente ao cinema municipal, na rua Duque de Caxias. Ficou detido um tempo, né? A gente, aí, filho do doutor Arnaldo, o outro era filho do coronel Acidino. A turma boa. Era o outro filho do Mário Rosa, né? Tudo gente conhecida na cidade, né? Aí mandaram chamar Arnaldo, né, meu pai? Chama Arnaldo. Aí papai chega na delegacia, eu pensando que ia salvar a gente. Aí, quando eu vejo, papai era um homem manso, assim, amável, né? Mas ele não gostava, tinha medo desses movimentos estudantil, ele era da velha guarda, né? Aí eu vejo papai lá na frente e digo, eita, meu pai chegou, Tom, vai salvar a gente. E a gente olhando. Esperando. Quando eu vejo que ele me vê assim, diz, Henrique, primo, vou dar uma surra desse danado. Pegou a régua em cima da mesa, era eu correndo entre os birôs e ele atrás com a régua. Aí gritava. E os assim, amigos já viram que não ia tirar nem até acontecer encostado nada. Assim, como disse, sujou, né, hoje. Né? Aí disse, Henrique, primo, vá lá em casa com os soldados, que até o papagaio é comunista, fica gritando, abaixa a ditadura. E o coronel Henrique, doutor Arnaldo, isso é brincadeira do senhor? Não, é um antro de comunista, vá lá que resolve esse problema. Foi essa a liberdade. Mas depois veio o doutor Antônio Maia, né, que era irmão de João Agripino, que era juiz na época, se eu não me engano. Aí chegou lá com a voz fanhosa, né, que eles têm, assim, disse, Henrique, primo, solta esses meninos, isso é coisa de moleque. Aí levou a gente para casa, deixou eu em casa, deixou o Tom, deixou os outros. Essa foi a única passagem rebelde. Tá vendo que foi bom ter... Pai, deixa eu só interromper que a gente tá com o Setai aqui. Não, vai lá, claro. Pra gente fazer uns inscritos também, que aliás, pode você reforçar. também devia aproveitar depois do bug e dar o gancho aqui dos nossos espectadores para participar. Porque estamos aqui, né, com a conversa com o Flávio, um negócio muito intenso, muito... né, cheio rico de conteúdo, né, profundo, psicologicamente falando, artisticamente falando, né? Enfim, mas queria lembrar aqui a nossa audiência, né, os que não são inscritos no nosso canal, vai lá, inscrever-se, clica lá, se inscreve, ativa o sino das notificações para toda vez que a gente postar alguma coisa, vocês ficarem sabendo que as nossas movimentações no YouTube, né? A gente também tem o nosso Instagram, que é Abelatos Podcast, vai lá, segue, a gente vai estar sempre soltando alguns cortes lá, algo mais resumido. Então vai estar lá o nosso querido Flávio Tavares, além de outros convidados que já passaram por essa mesa aqui, né? Então estamos aqui também querendo falar, como o Bug bem lembrou, né, Bug? O Grupo Setai aí, fala um pouquinho Setai aí. Tá com a gente, né? O Grupo Setai, um dos mais fortes do Nordeste, né? Quer queira, quer não, tá aí, na Paraíba fortíssimo, né? Tá aqui o boné que Flávio vai receber no finalzinho do programa, né? E também a camisa tá aqui. O Setai tá com a gente, a FCK também, né? O Cedru, o Nui, né? Tantos que já entraram, tantos que ainda estão para entrar. Então, eu queria agradecer demais ao nosso parceiro, sabe, Flávio? Que é um visionário, um corajoso, o André Penaz, além de ser meu amigo, nosso amigo, né? Tá com empreendimentos maravilhosos na cidade e tá aqui no Abelatos Podcast. Sem dúvida, é a construtora, eu acredito que está entre as que mais crescem no Brasil, é o Grupo Setai, que é dos grupos GP. Você sabe que é o Grupo Guedes Pereira, é um braço do Grupo GP,
E realmente a gente fica muito honrado, né, com a presença de um nome da categoria do Grupo Setai, né, para estar aqui conosco. A gente só anuncia naquilo que é bom, não é verdade, Flávio? Então, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que você dissesse assim, se você lembra assim, uma situação, porque a gente estava aqui rindo, é tão bom rir, né? Então, alguma situação embaraçosa que possa ter te causado alguma saia justa, vamos dizer, ou alguma situação inusitada que numa véspera de uma exposição, se você recorda de alguma coisa nesse sentido. Não, eu tenho uma passagem que é muito triste. Eu estava fazendo uma exposição quando recebi a notícia da morte do meu pai, né? E foi, Flávio. Aí o mundo acabou. Né? Então a coisa ficou... Foi que ano, só para desculpa lhe interromper? Eu acho que foi em 79. 79. Tá. Seu pai morreu com quantos anos? 76 anos. 76. 76. Certo. Então, eu estava até num jantar com uns amigos, que era na casa, acho que era de Erla Amorim. Quando recebemos um telefone, não tinha ainda celular, aí o mundo caiu, né? Eu acho que foi e a outra vez, a exposição que eu estava para ir para São Paulo, que era um workshop, também aconteceu, eu tive uma espécie de, era sarampo, alguma coisa assim, não é? Que não pude viajar, aí cortou o barato mesmo, assim, que era... Uma coisa que me pegou de surpresa, né? Que era na época. E você não fez a exposição? Não fez. E papai era vivo nessa época também, e ele identificou, né? Que não pode, aquela história, não pode viajar, tem que ficar trancado. Eu sei. Uma coisa assim. E aí, João Paulo? Pai, eu vou pegar um gancho a respeito do seu pai, que na hora que seu pai foi embora, assim, falando na parte artística, você travou assim, disse, rapaz, eu não vou conseguir mais pintar. Será se... Aquele foi um choque tão grande, assim, que foi um baque tão violento, assim, a morte do seu pai, Flávio. Complementando o que o Buck tá falando, teve algum momento da sua vida que você se sentiu desmotivado a estar pintando? Ah, bom, agora completou. Pronto. Uma coisa... Eu acho que teve, assim, alguns momentos que envolvem exatamente sentimentos, né? Assim, ligado a isso que a gente está falando. E também problemas assim, por exemplo, eu passei um tempo que tive uma dúvida muito grande de morar no Rio de Janeiro, porque aqui todo mundo dizia que você, para ser um artista, você tinha que morar no Rio. Ou em São Paulo, era mais Rio do que São Paulo, né? Aí fiquei na casa dos parentes 1 ano, mas aquilo ali, o que eu pensava que iria dar certo no Rio de Janeiro, ao contrário, bateu um banzo assim, uma tristeza enorme, por estar longe da família. Eu achava que eu não sabia mais pintar, não sabe? Era uma coisa complicada. Eu estudava até num colégio Rui Barbosa, no Largo do Machado, e ficava assim, dizendo, será que pintura é uma coisa que tem que ser ligada a um meio da gente, não é uma coisa assim? Talvez a juventude, muito jovem, eu queria estar aqui, né? Mas a família achava que você, para ter um rumo, uma coisa assim, é complicado. Assim, existe os embotamentos, né? A gente é feito de sentimento. As crises, né? A gente é feito de sentimento. Mesmo problema sentimental, eu já me separei 2 vezes e estou casado com a Alba há mais de 30 anos. E esses casamentos, quando se separam, não é nada bom você se separar. Divórcio sempre você perde amigos, perde núcleo, né? Você sabe que não dá certo, mas o casamento, a instituição casamento, não é só a sua companheira, não. É uma coisa muito grande em volta, verdade. Não sabe? Esse período, inclusive, quando eu vejo algumas pinturas minhas, interligado a essa confusão sentimental, eu identifico logo. Lógico que eu fico calado, né? Eu digo, esse foi o período que eu estava... Mas a pintura reflete esse interior, reflete. Na verdade, a arte, a gente falando aqui da ditadura, até os próprios cantores, na época da ditadura, parece que a crise, às vezes, faz com que você... Estimulava, claro. A sua... Porque, vamos dizer assim... tem um tempo que as coisas estão muito boas e parece que você fica meio acomodado com as coisas. Tem razão. Quando vem uma crise é que você dá um choque, você parece que estimula. Tem toda razão. Eu acho que a fábula mesmo, por exemplo, a fábula de La Fontaine, né? A Raposa e as Uvas, ou mesmo se a pessoa vai para a Idade Média, Rabelais,
né? O Gargantua, que até Steven Spielberg pegou naquele primeiro Guerra das Estrelas, aquela figura enorme que vai engolindo as pessoas, né? Eles têm uma necessidade de a Idade Média, foi uma idade muito pesada, né? Obscura, das trevas. Ali surgiram grandes artistas, né? Grandes aquelas coisas. Então, o próprio Vaticano, né? Injetando poder, né? Porque a arte e o poder, ela sempre existiu. A Igreja Católica, principalmente, também no budismo também, todos os templos religiosos, eles tinham o intuito de transmitir poder. Não era simplicidade, não. Era uma coisa assim esmagadora. Né? Eu me lembro que quando mamãe me levava na igreja, às vezes para a igreja de São Francisco, era distante da igreja de Lourdes, eu ficava olhando aquele teto ali, às vezes eu tinha medo, eu achava que aquelas figuras iam caindo em cima da gente, né? Então a arte, ela transmite esse peso também. Eu acredito que os gregos, com aquela mitologia toda, aqueles grandes deuses, né, esmagavam o povo, né? A arte monumental é uma arte do esmagamento, é uma coisa divina, mas ao mesmo tempo deixa o homem minúsculo. Né? Na época da Idade Média, as pessoas como as missas eram em latim, as pessoas não entendiam nada e os padres todos eram de costas, as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, eles se deixavam levar pelo esse culto mais pelas imagens das janelas, eles entendiam mais ou menos o que estava acontecendo, era algo mais pelo temor mesmo. Eles né? contavam a história através das imagens, muito bem, era uma coisa muito visceral, né? Eu me lembro que tinha uns cristos, tanto aqui, que era o Cristo com cabelo mesmo de gente, né? A gente tinha medo, né? Porque a arte ligada ao sofrimento, para a gente começou com o catolicismo, né? Não era nada fácil para uma criança ver Jesus torturado numa cruz. Entender né? aquilo, porquê daquilo. Pesado, né? Um negócio muito... O próprio inferno, né? Você vai para o inferno, menino, se você fizer isso. Deus castiga. Não é brincadeira. É coisa muito castradora. Dentro desse... Vou pegar o gancho também, dentro desse aspecto que você está falando, nós vivemos um período da humanidade bem confuso, né? Muito radicalismo, muita intolerância, né? Tudo é um problema de discriminação. Qualquer coisa que você faça, você pode ser taxado de discriminação racial, sexual, né? As pessoas chegam e você faz um comentário, sobre uma mulher, você pode ser classificado como assédio. É uma época de muita vigilância, eu diria assim, um cerceamento das suas liberdades de expressão, né, de certa forma, né? Até o Monteiro Lobato até aquela pretinha que servia café lá no Mangai, pintaram ela de branca, eu não sei se você foi, pintaram ela de branca. Tem gente que eu já li criticando Monteiro Lobato por causa de Anastácia, que era uma preta, porque aquilo é uma questão cultural de uma época, né? Isso já interferiu, isso interfere no teu trabalho, já interferiu, alguém chegar e lhe censurar porque você está fazendo... Não, mas isso tem uma conotação religiosa, por exemplo, como você falou, ou uma conotação racista. Isso já aconteceu contigo? Isso inibe tua criatividade, Flávio? Não. Ou aumenta? Não. Porque a minha pintura, nesse lado político, ela é crítica, não sabe? Ela tem uma conotação onde, por exemplo, no próprio quadro, para não se estender muito, da Estação Ciência, o que eu boto, o galeão, o navio, né, vamos dizer assim, ele tem as janelinhas, se você olhar, são escravos. Em cada janelinha daquele tem a cabeça do escravo. Né? E uma viagem atravessando oceanos, vindo da Europa, né, Portugal para cá, ou Espanha, morria muita gente, muito negro. E meu pai lá em casa, como ele era amigo de muitas pessoas que tinham já um conhecimento histórico do sofrimento humano diante das colônias, né, do colonizador, ele transmitia isso para a gente. Então não é que a gente fosse dirigido por uma ideologia, não.
mas tinha consciência do sofrimento humano. Então, a minha pintura, eu tenho o maior medo. Não é você pintando o negro que você faz uma arte africana, não, sabe? Quem fez mais arte africana, que eu acredito, na história mundial, eu estava conversando quase agora, foi a influência do cubismo com a arte do sagrado africano. Foi Picasso. Né? Também Modigliano em uma parte. Então, a forma, os símbolos e os signos africanos, aquelas coisas do Exu, dos grandes orixás, ali é a arte africana mesmo, é a arte do negro. Eu nunca entrei nessa vereda porque eu também não conheço muito assunto, tenho informação, que não é um assunto de antropologia cultural e espiritual muito profunda. Tinha um grande artista brasileiro, e tem ainda hoje a obra dele aí falando, que é o baiano Rubem Valentim, que é o que mais fala sobre a negritude na arte. Então, eu acredito que esse momento de você, vamos dizer, rever as atrocidades dos negros e também da mulher, como a mulher sofre, está em tempo. Essa geração de João Paulo e de Bugge, dos meus filhos, eu vejo os meninos desde pequenininho, até a questão ambiental, eles não poluem mais os ambientes, não sabe? Eu peguei uma época que até um dia desse a gente andava sem cinto de segurança, você não cuidava da sua própria vida. Não é? Você não tinha uma consciência. A pessoa fumava dentro do dentro avião. Do carro, né? dentro do avião, dentro tudo. do avião, Né? Você né? estava. Era um sarapatel, né? Como diz, fuzuê. Né? Fuzuê é festa, alegria. Então, ninguém botava capacete de moto, nada, ninguém cuidava nada. de porra Então, nenhuma. assim, a piada de negro era uma coisa hilariante. Todo mundo ria. A piada de português. Então, De hoje. homossexualismo Sim, também. também o piadas, homossexual música. tinha que mandar para fora para não sujar a família, né? Eu vi uns vídeos do Cacete Planeta lá da TV Globo com esse tipo de piada, ou seja, com homossexuais, ou com, enfim, que se fosse agora ia todo mundo preso. Porque descer eu todo acho mundo pra assim, se cadeia. você vê uma pessoa, até com determinados assim, caricata, você não critique, porque se você não pode melhorar aquela pessoa que ela é daquele jeito, fica calado. Então, Porque foi citado duas vezes aqui na mesa. Eu faço questão de citar Kubitschek Pinheiro, que fez uma citação em nome da obra de arte que você fez lá na Estação Ciência. Sim. Eu posso fazer uma adenda aqui no texto que Kubitschek fez aqui? É rapidinho. Reinado do Sol. Um escritor elegante e gentil, bem no meio da tela, um poeta maldito, um grupo nômade, uma tribo indígena e um intelectual abolicionista. Muitos escravos, putas, diversos espelhos, anões e doentes, enfim, mais de 500 personagens, as tais personalidades que compõem o painel de 9 metros por 3, intitulado, entre aspas, No Reinado do Sol, obra do artista Flávio Tavares. A obra virou o adorno principal do hall da Estação Ciência, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, em qual o prefeito de João Pessoa apresentou a cidade como um marco cultural de uma gestão que dialoga com as artes. Salve, Kubitschek Pinheiro. Muito bom. Definiu muito bem. a antropologia, a antropologia e a autofagia de Oswald de Andrade, né? Onde tudo está se dragando, tudo está se comendo. A gente tem que mudar, porque essa história do negro e do escravo dentro de casa, eu me lembro que eu tenho amigos que um tempo desse, eles ficavam quando ia se hospedar ou ia jantar na casa de uma pessoa, eles se sentiam mal pelas empregadas, ninguém fala com a empregada. Elevadores de serviço no Rio de Janeiro, na minha época, né? Toda do Rio de Janeiro, os empregados só andavam no elevador de serviço. Era proibido andar no elevador social. O prato da comida. Tem, inclusive, uma propaganda da mãe do Ronaldinho Fenômeno, que ela tá lá e a outra, ela tá mal vestida, a outra tá bem vestida. Diz, olha, o seu elevador de serviço é aquele ali. Eles, é porque eu comprei a cobertura faz pouco tempo, aí eu não tô sabendo ainda qual é, mas obrigado, viu? O nordestino mesmo é muito discriminado, né? Foi, verdade. Ainda é, né? Eu acredito que o nordestino foi salvo. Amenizou. Foi salvo pela arte, né? Foi salvo por Ariano, por Alceu Valença, por Luiz Gonzaga. É assim, a chacota pelo sotaque ainda existe. Eu me lembro que quando eu estava no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui com Raul Córdoba, 16 anos.
E a gente foi ver um show chamado Rosa de Ouro. Paulinho da Viola, Hermínio Belo Carvalho, Clementina de Jesus, Zequete, um show antológico. O Raul me levou. Quando a gente saiu no Botafogo, não tinha ainda aquele aterro. Repara como uma coisa é antiga. Aí quando a gente saiu, o carro freou em cima de mim, porque é paraibano solto, né, em cidade grande. Aí o cara gritou, sai daí, Paraíba. Eu digo, mas Raul, como é que ele sabia que eu era da Paraíba? Aí Raul disse, tudo que é errado aqui É Paraíba, da Paraíba. Nós lá no Rio de Janeiro éramos a família dos Paraíba, lá na nossa Cesar Alvim. Então, ou você vai mudando, melhorando a tribo, né? Ou a coisa fica nisso mesmo. Eu queria saber A aqui gente tem ainda mais um tempinho. A É. gente tem aí mais alguns minutos aí pra gente conversar. Queria saber se o Book tem alguma coisa. Eu tenho uma pergunta que eu gosto de levar pro lado do humor também, sabe? E gosto dos bastidores danados, sabe, Flávio? Flávio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu olhei pra você, disse, Cássio, preste atenção nessa, viu? Alguma mulher já sugeriu, é pra você ser o Leonardo DiCaprio dela? Você desenhá-la como Leonardo DiCaprio desenhou Kate Winslet em Titanic nua? Você já teve uma proposta que Leonardo DiCaprio teve em Titanic para uma mulher? Vou meter Pra você desenhar uma agora. mulher. Vamos pra trans agora. Porque no filme Titanic tem uma os cena artistas, antológica, o deixa eu nu- explicar meu pai, uma cena antológica, onde Leonardo DiCaprio pinta Kate Winslet no filme nua como uma obra de arte. Por isso que eu tô perguntando a Flávio se alguma mulher já propôs Já a fez ele. essa proposta Ou aí. se ele já pintou uma mulher nua. É isso. Olha, é uma coisa muito interessante essa pergunta, porque muito interessante, o né, puritanismo... Olha, olha, a Alba tá vendo. É muito interessante, né, mano? Vamos Vamos chegar aí, aí, cara. Não, é muito interessante, porque o puritanismo imbuído dentro de uma educação é uma castração. É verdade. Eu, às vezes, eu faço essa pergunta, né? Porque a única vez que eu desenhei, 2 vezes, com modelo vivo, e era numa sala de aula grande, e uma foi em Potsdam, na Alemanha, com modelo vivo, que eu ficava altamente tímido, os traços saíam tremendo. E o pessoal lá numa boa, né? Mas como eu nunca desenhei, nem em casa, assim, a companheira, eu nunca desenhei uma pessoa ao vivo. Já pediram? A minha... Já pediram, não? Não. Ela já Não, pediu? não. Já pediram, fica A muito timidez da abrangente, gente é né? coletiva, Ela já não pediu. sabe? Não existe esse hábito como os franceses, como os grandes artistas que tava o modelo ali e ele conversando e tal. E outra foi na Universidade de Yale, quando era aqueles Parties of America, que eu fiz esse intercâmbio e lá tinha aula de nu. Eu nem me lembro, ano 78, eu também, numa timidez danada, assim, vendo aquela mulher nua, né? Porque pra gente o nu também era pecado, né? Mesmo que as praias do Rio tivessem cheias de mulheres nuas, a gente na intimidade, o nu tinha uma censura, né? Dentro E naquela época, né? Mais ainda, Mas né? por isso que eu perguntei, porque a cena do filme Titanic é linda, linda. né? É linda a Não, cena. tá É perfeito. poética. Não, E claro. o nu e a história da arte, né? O erotismo e a sensualidade. Toda a história da pintura está envolvendo o nu. A Igreja Católica mesmo, sublimando todos os princípios de puritanismo, de tudo isso, para a gente ter uma ideia, a Capela Sistina se passaram, parece que foi uma eternidade, mais de 200 anos, para tirar aquelas roupas que Miguel Ângelo pintou, todo mundo nu. Com a restauração agora há pouco tempo, que foram que os japoneses fizeram ganharam a concorrência, foram tirando aquela roupa que não tinha sido Miguel Ângelo que tinha pintado, né? Daqueles anjos caindo, porque era proibido. Então, você pode ver a genitália de muitas esculturas gregas, romanas, não tinha o órgão sexual num tamanho que é. Também, se tivesse, assustava mais do que a própria beleza do corpo, né? Não, nas esculturas são minúsculos. Né? Mas ali tinha um propósito de não chamar tanta atenção. E outra coisa, Flávio, que eu ia perguntar, você falou agora dessas universidades estrangeiras, eu quero saber 2 coisas. A primeira, se você já passou tempo estudando no estrangeiro e se você nunca teve vontade de fazer sua vida por lá mesmo, assim, na França, em lugares
que artisticamente falando, vamos dizer, talvez na minha cabeça tivesse mais oportunidades, sem dúvida. ou seja, fosse mais valorizado, né, o seu trabalho, né? Porque nós sabemos que você é muito valorizado aqui, mas quantos artistas aqui na Paraíba hoje não tem esse mesmo destaque ou esse mesmo incentivo aqui, justamente por ser algo, um setor ainda complicado em termos de incentivo? Não, esse sonho, por isso que Abelardo citou uma parte da letra de Erasmo Carlos, não foi? Essa criança... A pessoa não tem uma consciência ainda da idade, né? Porque de vez em quando eu fico pensando, eu vejo na internet agora com facilidade, curso não sei de quando, de 1 ano, na universidade tal, em Paris tal. Aí eu digo, eu tenho vontade de fazer um curso desse para ficar um tempo fora daqui, né? Mas aí você toma consciência da idade, o medo de doença também sua, né? Lá em casa todo mundo é cardíaco. Mas esse fantasma seguiu a vida inteira, João Paulo, de você... Mas chegou a passar algum tempo fora, em um curso, muito grande, ou foi mais visita de era turismo sempre mesmo? No máximo 1 mês, 40 dias. Esse tipo de... E sempre você na Alemanha com Maria do Carmo Vogt. Era Vogt? Exatamente. E ficava com Maria do Carmo e a casa cheia de gente falando português. Quer dizer, eu me sentia em casa, né? Então, nunca me senti assim, ausente do Brasil, porque a brasilidade estava ali dentro. Então, a música, ouvia Chico, ouvia Gil, Caetano, né? Maria do Carmo estava aprendendo violão também, as partituras dela, do professor ensinava, era música brasileira. Falar de música, você pinta ouvindo música ou prefere o silêncio? Pinto, é uma fuga... Uma fuga e uma verdade fantástica. O que você ouve quando você está pintando? Na parte clássica, eu boto o que tiver mais perto. Músicas instrumentais. Eu gosto muito de... Flávio, eu queria dizer que é uma terapia, inclusive, o seu Instagram, porque, inclusive, ele vai pintando com a música de fundo que João Paulo perguntou. Como eu acompanho, eu fico vendo. A gente está chegando ao final, Flávio. Infelizmente. Infelizmente. Meu Deus do céu. Mas eu queria, em nome dos Abelardos, né, incluindo o João Paulo, que também não é Abelardo do nome, mas é Abelardo por descendência. Na verdade, quando começou com o meu avô, então todo mundo que vem depois de vovô é Abelardo. É o legado, né? É o legado. Pois então, eu queria agradecer aqui a tua presença, né? Foi muito inspiradora, né? Para usar um termo bem próprio dos grandes artistas, né? Foi muito inspiradora para todos nós, tenho certeza. Eu já lhe conhecia com muito mais profundidade, naturalmente, pela nossa contemporaneidade, né? Mas eu tenho certeza que para eles também... Diga. Não, pode concluir. Eu tenho certeza que para eles... eu não vou nem dizer para o público deve estar assistindo isso com muito interesse, porque realmente você tem muitas histórias a contar, muito o que ensinar, muito o que inspirar, né? É muito bom a gente ter o prazer de ter na Paraíba um artista plástico da sua envergadura, um homem da sua envergadura, que eu conheço de perto, sei do caráter, né? E isso é uma coisa muito importante. E então, todos nós aqui estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que estou muito feliz com vocês e então, os filhos. Só um minuto. Calma. Só para relembrar aqui para a nossa audiência, eu sei que muitas pessoas estão assistindo o vídeo, o episódio, mas não são inscritas. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem, que vocês ativassem o sininho, que vocês comentassem, curtissem o vídeo, porque tudo isso ganha relevância e nos projeta para uma audiência ainda maior, né? Então vocês estão enxergando aqui que aqui é um conteúdo que todas as pessoas têm que assistir, porque como meu pai falou, muito inspirador, muito enriquecedor, e Flávio como eu já falei, né, um nome inenarrável, né? Então, eu queria que o Bug falasse aí também do nosso parceiro, sim, o nosso Instagram, Abelardos Podcast, vai lá, dá o seguir, que a gente vai estar acompanhando ali as nossas movimentações. Por exemplo, antes de agradecer, de saudar aqui, o meu agradecimento pessoal a Flávio, queria dizer que nosso parceiro, nosso patrocinador, vai presentear aqui Flávio Tavares muito obrigado. Um bonezinho legal, uma camisa, tá bom, do Setai. Que legal, obrigado André, obrigado GP, obrigado ao Guedes Pereira, né, pai? É isso, e claro. Eu queria dizer que é não tem uma agenda, o Grupo Guedes Pereira tem uma agenda que tá aqui, ó. A agenda do Grupo Guedes Pereira, daqui a lá Flávio, do Setai, lá de André Penazzi, obrigado por tudo.
Obrigado demais, Flávio. Aí é como o João Paulo disse, enriquecedor. Realmente são programas como esse que você, né, se substancia de fatos, de história que, como meu avô, se alimenta, né, do salário moral, né? Não é isso, pai? Tá bom, Flávio? Agradeço Diga lá. profundamente a vocês. E falando em Guedes Pereira, eu tenho uma dívida, saudosa dívida, com Regina Guedes Pereira, né? Regina, mãe de Fred Pitanga. Sim. Que quando eu tinha 12 anos, Regina é Nossa grande dona Regina. irmã da mulher de Gilberto Freire. Né? Ela viu meus desenhos e me levou à casa de Gilberto Freire, né? Botou no carro e essa lembrança me marcou muito, viu? Assim como me levou 2 vezes à casa de Gilberto Freire. Eu tomei café da manhã com o Gilberto Freire. E ele me elogiou. Elogiar uma criança é um perigo, né? Aí eu acreditei realmente que... Eu tomei café da manhã com o Gilberto Freire quando, na época, com o Fred Pitanga, nós fomos para Recife. Para mim, porque eu tinha no curso clássico, eu tinha estudado, eu tinha feito trabalho sobre o Casagrande Senzala, né? Vamos dizer assim, uma interpretação de texto, né? Fantástico. Então, quando eu olhei assim, o Gilberto Freire na minha frente, assim, rapaz, eu não conseguia falar, não. Porque era um monumento, né? Aquilo era um... Travou, né? Pois, gente, olha, vamos aplaudir aqui o Flávio. Flávio, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está aí nos assistindo. E até o próximo podcast Os Abelardos. A gente está esperando vocês aqui, tá bom? Simbora.